E nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao programa Faroeste à Brasileira. O ex-presidente comentou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou o pedido de Bolsonaro para ir à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa questão do passaporte ainda está em jogo. Eu tenho uma equipe de advogados, doutor Paulo, doutor Daniel, doutor Vilardi, que pediram para mim não entrar em particularidades do processo, porque cabe recurso ainda. Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai representá-lo na cerimônia. Sábado de manhã, aqui do aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo, ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. E falando sobre as eleições de 2026, Bolsonaro afirmou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro poderá concorrer ao Senado pelo Distrito Federal. Mas a própria Damares disse que a Michele foi uma pessoa decisiva nas eleições dela. A Michele andava com a Damares aqui para Brasília toda, e a Damares é uma surpresa positiva para nós dentro do Senado Federal. Então, obviamente, a Michele sai com o apoio da Damares, o apoio meu. Ela é uma evangélica atuante. Tenho certeza que uma grande parte dos evangélicos são simpáticos a ela. Então, ela tem uma eleição aqui com muita chance aqui no Distrito Federal. Então, aqui está fechado. Deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas a Rodrigo Constantino. Consta, muito boa noite. Deu tempo para você participar aqui conosco. Hoje começou seu tratamento, já chega nessa quinta-feira aí com um novo visual. Seja muito bem-vindo. Estamos todos aqui na torcida, Consta. Quero aproveitar para ouvi-lo aí sobre essa negativa do ministro Alexandre de Moraes em entregar o passaporte a Bolsonaro, que não deve comparecer à posse de Trump, embora, claro, deva recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a perspectiva não é muito otimista. Boa noite, Consta. Pois é, boa noite, Paula, boa noite a toda a audiência, a Caúte, Fabi, chegando direto do hospital aqui. Vamos lá, eu acho que o Carlos já falou aí o grosso dos absurdos, né, dessa decisão que está repercutindo já nos Estados Unidos. A página oficial do Comitê de Relações Internacionais já publicou sobre isso, né? Eu acho que a nota do gabinete da presidência do Bolsonaro, né, foi muito feliz, porque tocou nos pontos chaves. Isso afeta uma relação de longo prazo entre Brasil e Estados Unidos, duas grandes democracias, e isso representa, e aqui vem o ponto-chave, isso representa mais uma tacada no lawfare, que é o ativismo jurídico para derrotar adversários políticos pela justiça, para não ter que enfrentá-los nas urnas. Isso vai exatamente ao encontro do alerta, para não dizer ameaça, que o próprio Donald Trump andou fazendo a alguns países, e o Brasil, obviamente, está incluído na lista. São países que vêm adotando esse lawfare como estratégia da esquerda, né, dos progressistas, para impedir uma disputa justa com os conservadores. Aconteceu nos Estados Unidos. A questão toda do 6 de janeiro do Capitólio, depois impeachment do Trump, indiciamento, tudo isso era o uso já de um lawfare para tentar fazer nos Estados Unidos o que o STF fez no Brasil. Só que o Trump está voltando à Casa Branca agora na segunda-feira. E a foto que ele tirou dessa nova presidência não tem mais nada a ver com a cara simpática que ele tirou em 2016. Tem muito a ver e é parecidíssima com a tal mugshot, que foi uma foto icônica que ele tirou justamente quando foi alvo desse lawfare, quando ele foi indiciado e teve que ser fichado na polícia. Ele tirou aquela foto olhando com uma cara de poucos amigos e é dessa maneira que ele volta à Casa Branca. Então ele não está para brincadeira. Acabou a palhaçada. E o Brasil está dobrando a aposta. Alexandre de Moraes está cutucando onça com vara curta, achando, né, que o Brasil está totalmente protegido de eventuais medidas do presidente ou do Congresso americano, até mesmo como sanções econômicas. Então, eu acho que vai custar caro essa perseguição política, essa
picuinha até, né? Porque é difícil encontrar uma palavra. Não há, como diz a nota do gabinete do Bolsonaro também, não há nenhum fundamento legítimo e legal para isso. Ninguém acredita de fato que ele pode sair fugindo. Se quisesse ter feito isso, já teria feito há muito tempo. Então, é óbvio que é perseguição, é picuinha, e isso pode custar caro para o Brasil. O Caute, falando em Brasil, quem vai representar o nosso país vai ser a embaixadora do Brasil em Washington, a Maria Luísa Viotti, de acordo com informações da SECOM. Lula não foi convidado e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve embarcar no próximo sábado num voo que sai de Brasília rumo a Washington, como disse Jair Bolsonaro hoje na entrevista no Faroeste, a Brasileira. Ao menos que o ministro Alexandre de Moraes tira o passaporte dela também, considerando que seria uma afronta para a nação brasileira não ter convidado o presidente Lula e sim o ex-presidente Bolsonaro, primeira-dama. Absurdo, sem tamanho, mas de novo, um gol contra de dimensões homéricas, esse do Alexandre de Moraes. Também a gente falou nas outras edições do Sem Filtro, se ele entregava o passaporte, teria que ter feito isso também com outras pessoas e teria uma avalanche jurídica em outros casos. Se não entregava o passaporte, como não fez, decidiu não entregar, seria um problema do ponto de vista político e diplomático internacional. Muito bom, ótimo para a situação da política brasileira. Só faltava ter agora essa declaração de guerra preventiva contra o presidente Trump, que no primeiro dia de mandato já anunciou vai assinar mais de 100 decretos, 100 executive orders. Quem sabe um deles prevê, por exemplo, o aumento de imposto alfandegário sobre produtos brasileiros. Por exemplo, poderia ser uma das opções da mesa. Trump já disse que o Brasil é um país que merece mais impostos, porque o Brasil é um país que taxa muitos produtos que vêm nos Estados Unidos. Ou, por exemplo, o Trump poderia pedir uma investigação para o Attorney General, né, o futuro chefe da Procuradoria americana, sobre o que está acontecendo no Brasil, eventuais violações de direitos humanos ou direitos dos imputados, dos réus em processo, como o caso do Alexandre de Moraes com Jair Bolsonaro. Simplesmente abrir uma investigação e ver o que está acontecendo no Brasil, fazer um relatório, pedir para algum deputado da base aliada de Trump, ou algum senador, né, melhor ainda senador, porque é o Senado que decide a política externa americana, de chamar uma reunião no Comitê de Política Externa e convocar, eventualmente, a embaixadora brasileira, convocar políticos brasileiros para explicar frente ao mundo, já que essas reuniões são televisionadas, o que está acontecendo no Brasil, eventualmente fazer que a imprensa americana, que já está tratando disso, o Wall Street Journal escreveu sobre esse caso ontem já. A imprensa americana, que já está alertando sobre a degringolada da democracia no Brasil, continue falando cada vez mais sobre os problemas que temos aqui. E como que o Lula vai encontrar Trump na próxima reunião do G20, por exemplo? Como que o Lula vai encontrar o Trump Trump não viria, mas na COP30, por exemplo, aqui no Brasil, né? Como é que serão as relações bilaterais, por exemplo, em termos de segurança, né? As Forças Armadas brasileiras dependem quase exclusivamente, quase totalmente, pelo menos em boa parte, de fornecimento de armamentos, de peças dos Estados Unidos. Como é que fica? O aviônica também, por exemplo, da Embraer, que vem dos Estados Unidos, como fica tudo isso? Será que os americanos, por exemplo, vão dar embargo à exportação de aviões da Embraer como retaliação a esse comportamento do Lula, ou do Alexandre de Moraes, ou do Brasil como um todo? Porque o STF é um órgão de Estado. Então, todo o Brasil seria alvo de retaliações caso o STF continue se comportando dessa forma. Então, assim, se abre um leque de possibilidades daquilo que poderia acontecer, muito amplo e muito complicado, e de qualquer forma o Brasil perde, e o Lula perde também, em termos diplomáticos, em termos de imagem, mas especialmente o STF perde em termos de credibilidade e de relevância a nível internacional.